Bem-vindos, revolucionários do amor, a mais um episódio da nossa segunda temporada, onde o amor é o que nos conecta com uma rede de compaixão e ação pela paz interna e externa. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou suspeita para falar, que eu tô tão animada que eu até esqueci de me apresentar. Meu nome é Savas. Olá, revolucionários do amor, meu nome é Alessandra Bier e hoje a gente vai falar sobre o amor e a espiritualidade. E a maioria de vocês deve achar que espiritualidade vem do espírito, não é mesmo? Porque é um pensamento comum você achar isso. Mas, na verdade, a palavra espiritualidade ela vem do latim, que vem de spiritualitas. Tenho certeza que minha avó me corrigiria, porque ela deu aula de latim por muitos anos. E essa palavra ela vem do sopro da vida, o sopro da existência, esse lugar do princípio vital. E nesse podcast, a gente fala muito desse lugar da espiritualidade não dualista. O que é uma espiritualidade não dualista, afinal? É uma espiritualidade que entende que tudo é divino, que tudo é conectado, que não existe separação entre todas as coisas. E que a paz, ou o paraíso, a coisa boa, ela não vai acontecer depois que você morrer, que você vai para o paraíso, ou quando você transcender a matéria, não. A paz ela deve ser buscada aqui, na matéria, na vida, na ação, no seu cotidiano. Então, a espiritualidade voltada para esse pensamento não dualista, ela está muito relacionada com todos os tópicos que a gente trouxe aqui dentro desse podcast. E ela vai estar inserida nesse contexto de uma espiritualidade voltada para direitos humanos, voltado para uma reconexão com a natureza, voltado para o amor próprio. Então, eu amo falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que é um assunto que me toca muito no âmago da minha alma, não é mesmo? Eu acho que se a gente olhar para trás em todos os episódios de Revolucionários do Amor, Sá provavelmente falou alguma coisa sobre Tantra não dual, mais ou menos na mesma linha que em todo episódio eu provavelmente critiquei o capitalismo. Fica ali, pau a pau. E ainda que provavelmente Sá tenha falado mais, eu acho que Sá fala muito de um lugar de um estudo profundo, além da vivência. É uma das várias coisas que a gente tem em comum, essa visão da espiritualidade do ponto de vista não dual. Eu tenho normalmente uma necessidade muito grande de estudar as coisas profundamente, eu gosto de entender, eu sou uma pessoa bem cabeçuda, bem mental, mas eu esbarrei na minha espiritualidade nesse lugar da não dualidade. Então eu meditava para fins de... Eu estudava meditação como uma prática de controlar a minha mente ou de observar os meus pensamentos para fins de saúde física e mental. E daí eu tive uma experiência que é impossível para mim descrever em 2019. E daí foi onde eu senti que eu vivi o que é essa experiência não dual. E depois eu passei a ler uma outra coisa de maneira muito pontual, que era mais sobre dar palavras para algo que eu vivi que para mim era indescritível, né? E eu gosto muito, já citei ele aqui antes, que é um professor britânico chamado Robert Spira, que fala sobre o Tantra não dual. E eu gosto muito de uma das analogias que ele faz de que o Tantra não dual é como se você estivesse vendo um filme, né? Você tá no cinema, o que você tá vendo? Aí você vai falar o filme. Na verdade, o que ele vai falar é o que você tá vendo em essência é a tela. E daí tem o caminho, que ele vai chamar de caminho indireto, é você entender o que você não é para chegar no que você é. Então, é quando você senta para meditar, né? Muito do budismo vem disso também, do caminho de eu não sou meu pensamento, eu não sou meu corpo, eu não sou meus sentimentos. E ele compara isso com o processo de você precisar desligar o filme para entender que o que você está vendo, em essência, é a tela. Isso que ele chama de caminho direto, o caminho do Tantra, é você entender que você está vendo a tela enquanto o filme ainda está passando. Então, eu gosto muito disso, porque eu acho que muitas vezes nesse caminho de entender o que a gente não é, a gente entra num lugar de renúncia e a gente acaba se retirando do mundo, né? A meditação vira aquela coisa que você precisa ir para o topo da montanha, se isolar do resto do mundo para chegar em algum lugar. E ele fala que até essa busca do chegar em algum lugar, da transcendência, da iluminação, é o personagem do filme.
que tá indo atrás, que tá indo pra Índia, que tá indo pra montanha, que tá buscando essa iluminação. Eu adoro essa analogia porque é importante a gente perceber que na analogia, que muitas vezes é trago por essa filosofia não dualista do cinema, para a filosofia não dualista, a divindade ela é o projetor, ele é o filme, ele é o cinema, ele é a pessoa observando. Então, a divindade são todas essas partes, né? E muitas vezes para pôr em contrabalanço com o que a gente vê no mundo capitalista ou no mundo que está aí posto, né? Nesse mundo filosófico espiritual, de uma filosofia espiritual criada e moldada para nos fazer se sentir mal, tem muito essa coisa da dualidade. Então, Deus é um cara anotando seus pecados, se você está certo, se você está errado, você é uma pessoa separada de Deus, você é um pecador, e em algum momento você vai ter um momento de felicidade se você for uma boa pessoa de acordo com tal filosofia. A não dualidade, ela não tem o que a gente vai falar do vestibular do paraíso. Né? Não tem assim, tipo, se você for uma pessoa boa, você vai passar no vestibular do paraíso. Não tem o escolhido. Tudo é iluminado, tudo já é iluminado. Não tem uma pessoa que se ilumina, segundo essa filosofia. Pois tudo já é a própria iluminação, pois tudo já é divino, pois tudo já é sagrado. Então, essa colocação do cinema, ela é muito gostosa de ser trago. O Robert Spira também é uma grande inspiração para mim. Ele tem um contato grande com o Tantra não dualista, mas ele também ele é considerado um professor não dual em essência, né? Porque ele tem uma grande influência também do Advaita Vedanta, que é outra linha indiana, que também é não dual. Então, eu acho interessante a gente trazer isso que você falou do vestibular, do céu, e falar sobre a diferença, para mim, em essência, de espiritualidade e religião, né? E quando a sua espiritualidade ou a sua religião, ela não é amorosa. Ela não é essa prática do amor que a gente está trazendo em todos os episódios. Essa prática de você se ver conectado com tudo. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Igreja Católica, que ao longo de séculos foi responsável por diversas atrocidades, né? A gente teve as cruzadas, que matou milhões de pessoas. A gente teve a Inquisição, né? Que queimou uma galera. E daí a gente vê... A caça às bruxas, né? A caça às bruxas, exato. Que pessoa com vulva nessa vida, socializada como mulher, já não foi queimada numa vida passada, não é mesmo? Então, a gente tem esse processo das religiões que vão se institucionalizando, e daí a mensagem que na base era amorosa, ela se perde, né? E se torna um mecanismo de controle e de poder. Então, muitas pessoas hoje em dia usam a Bíblia para justificar os seus preconceitos, para justificar opressões, citando coisas que, inclusive, não estão na Bíblia, né? E daí fica essa pergunta, aonde a sua religião ela não é amorosa? Aonde o que você diz, que você prega, não é amor? Né? Jesus pregava amor, e daí você está aí usando a sua religião, o evangelho, para dar de porrete na cabeça de pessoas LGBTQIAP+, por exemplo. Tem vários exemplos que a gente tem dentro do cristianismo e dentro do campo evangélico, né, de pessoas muito amorosas no sentido que a gente está trazendo desse podcast. O cristianismo místico, em sua essência, que é o cristianismo, digamos assim, mais antigo, ele tem uma essência não dualista muito forte. A gente tem alguns exemplos de, inclusive, padres que foram para a Índia e fizeram ashrams vinculando a filosofia espiritual do Cristo com a filosofia espiritual não dualista. Eu acho que talvez o mestre que mais tem uma relação próxima com Jesus, mais conhecido no Ocidente, é ainda o Yogananda. Para quem não leu a autobiografia dele, é uma autobiografia bem forte, onde ele traz essa referência. Recomendo. Mas no Brasil hoje a gente tem um pastor evangélico, eu gosto muito de fazer a referência nele, que é o nosso querido deputado, o pastor Henrique, né, que apoia muito ali a nossa amada deputada Érica Hilton, né? E ele vai falar que amor é um ato revolucionário, que amar é resistir ao ódio, à indiferença e ao abandono. Que amar é criar comunidade, é partilhar a vida. O amor não é fuga da realidade, mas a força que transforma a realidade, né? E ele tem uma visão bem não dual sobre a filosofia
evangélica em si. Eu fiz um festival recentemente chamado Festival Sáficas, onde eu trouxe uma pastora feminista lésbica, que ela foi falar sobre teologia queer, então ela trouxe bastante desse material. É a Anisté, se você não a conhece, eu recomendo, se você quer ter uma relação, né, íntima com essa linhagem. Não é uma linhagem que eu sigo, né, a linhagem cristã. A minha filosofia que eu pratico é o Tantra não dual. E daí, só para dar um contexto, gente, quando eu falo Tantra não dual, é porque tem tantras, tem linhagens tântricas que não são não dualistas. É uma só, ela existe. Dentre as 9 linhagens que existem dentro do Tantra, 8 são não duais e uma é dualista. Então, por isso que eu repito, o Tantra não dual, muitas vezes também chamado de Tantra da linha esquerda, é o Tantra que tem essa filosofia espiritual que não existe separação. E o Tantra é das filosofias espirituais mais mal compreendidas hoje, né? A maioria das pessoas, talvez muito possivelmente você que está me escutando, acha que Tantra tem uma relação direta com o sexo, com sexualidade. Porque existe uma linha terapêutica, filosófica, de práticas que se chama Neotantra, que surgiu nos Estados Unidos nos anos aí 60, 70, que se intitula como uma linha tântrica. Mas a palavra tantra, que na verdade foi uma palavra dada por estudiosos, né, que a linhagem do tantra não surgiu com esse nome, é um nome dado igual a gente deu para a Idade Média, o nome de Idade Média, os estudiosos dessas filosofias deram o nome de tantra. Tantra, em essência, significa textos, e o tantra ele surgiu muito nessa relação da prática diária, porque o tantra ele surgiu para pessoas que não eram o que na nossa sociedade ocidental a gente chama de padre, de freira, pessoas que abandonaram a vida para viver ao lado de um guru, né? Dentro da filosofia indiana são os monges, né? São as coisas de monastério. Embora hoje o tantra mais popular seja um tantra de monastério, porque o budismo mais popular no Ocidente também é um budismo tântrico. Uhum. Quando eu digo budismo tântrico, eu estou falando que tem uma referência dentro dos textos clássicos tântricos. Então, o tantra ele surge muito nessa relação do cotidiano, na relação do fazer. E daí, como as atividades do fazer são várias, como correr, andar, cozinhar, varrer e transar, está incluso, ele também inclui a experiência de fazer amor como uma possibilidade de você perceber essa sensação clara de não conexão, né? De você utilizar a sua atividade para você perceber essa conexão com a divindade, para você, a partir disso, se modificar e modificar a forma com que você age no mundo. E daí eu acho importante a gente falar sobre isso, esse lugar do sexo e do prazer como uma bússola do que a gente deveria estar experienciando ou buscando. Porque é isso, tem muitas religiões que elas trazem o sofrimento como uma bússola para você alcançar a iluminação, para você entrar no reino do céu, né? Então, essa glorificação do sofrimento, de alguma forma, ela é instrumentalizada para que você mantenha uma população sob controle. Você consegue tirar as pessoas da luta de classe, né? Você reforça uma submissão de classe serviçal, servindo os interesses de uma elite, porque é isso, você vai sofrer nessa vida, ralar o cu na ostra para poder entrar no reino do céu, não é mesmo? Então, essa ideia de que a recompensa ela viria após a morte, ela minimiza a revolta, e para mim, ela minimiza, inclusive, o tesão de viver, quando a gente fica idolatrando sacrifício, sofrimento, dor. Então, é um ato revolucionário você colocar o prazer como uma bússola, né? O budismo, o tantra, ele fala sobre o conceito de bliss, né? De uma felicidade plena, de uma boa aventurança. E não é aqui falar sobre, isso significa que eu tô high all the time, que eu tô em estados eufóricos, que eu estou buscando sempre hit de dopamina. Exato. Ram Dass falava muito sobre isso. Eu gosto muito dos ensinamentos do Ram Dass. Eu já citei ele aqui antes, né? Que ele era, se eu não me engano, um psiquiatra ou psicanalista estadunidense. E daí ele desbrava o mundo dos psicodélicos com Timothy Leary. E daí ele acaba indo para a Índia, porque parte do processo que ele percebe é que ele queria ficar alto o tempo todo. E as coisas deprimiam ele, tiravam ele desse estado de graça. A família dele tirava ele desse estado de graça. O trânsito tirava ele. Os políticos nos Estados Unidos. Então, ele vai para a Índia buscando como é que eu me mantenho nesse lugar.
E parte da lição que ele traz nesse aprendizado é que é essa pesquisa do Tantra não dual, que na verdade você existe nesse mundo, você é desse mundo, por que não fazer o currículo? Ele fala de uma experiência que ele tinha conversando com uma entidade espiritual que chamava Emanuel. E Emanuel dava várias dicas para ele fazia várias perguntas. Ele falava, Emanuel, eu tento tanto ser uma pessoa espiritualizada, né? Ele tinha isso de querer ser iluminado, querer se transcender. E daí Emanuel falava para ele, você decidiu reencarnar, você decidiu tomar forma, né? Ser humano, por que não fazer o currículo? E vivenciar a vida desse lugar onde você não tem uma distinção entre o divino e o mundano. E não tem um lugar onde você se retira da sociedade, né? Não tem uma separação. Então, parte disso para mim também é falar sobre a sua espiritualidade, ela não precisa de um intermediário. Você é capaz de falar diretamente com Deus, você não precisa de uma instituição religiosa que faça essa mediação. Essa era uma das minhas birras quando eu era mais nova e eu rompi com Deus e virei ateia com 14 anos, que era, tem perguntas minhas que nunca vão ser respondidas e eu não consigo conversar diretamente com a fonte, né? Chega sempre por meio de alguma pessoa, né? Por um padre, até minha família é espírita, né? Até no centro espírita, alguém que vai receber a informação e eu sentia que eu não tinha conexão com essa divindade, com esse Deus, deusa, amor, universo. É muito interessante você trazer isso nessa distinção do divino humano, porque quando a gente vai falar do termo não dualista, que ela pressupõe que não existe separação, se você não está desconectado com a fonte habita dentro de você mesmo. Aí vem aquele chavão, né, clássico, o guru habita dentro de você. Ele habita dentro de você, mas ele é todas as coisas, né? O próprio Randas, ele tem no livro dele uma frase que é muito divulgada na internet, que é o guru é absolutamente tudo, tudo que existe é o próprio guru. E guru aqui não naquela pessoa que você deve idolatrar sem olhar, é realmente o grande mistério da existência, é isso que não dá para pôr em palavras, como a Alessandra muito bem disse da experiência dela, a experiência com o divino, com isso que a gente está chamando de amor, não tem como ser posta em palavras. Mas a gente consegue se comunicar com a fonte e a fonte existe dentro da gente. Então, a maioria das religiões, ela tem uma tendência com que você desconecte da sua própria fonte e conecte com a fonte delas, porque existe um interesse mercadológico ali envolvido, na maioria das vezes, de controle de corpos, etc, etc. E a filosofia não dualista, ela vai trazer muito disso de a fonte, ela existe dentro de você. Você é a própria fonte, tudo que existe é a fonte, né? E existem muitas separações além desse lugar do o que é uma coisa espiritual, o que é não espiritual, né? A não dualidade fala muito disso, e por isso que ela casa muito com o trabalho que eu e a Alessandra a gente faz, porque a gente facilita espaços, no momento, principalmente em São Paulo, onde a gente tem práticas eróticas, práticas afetivas, um espaço consciente de entendimento da não dualidade. E existe uma psiquiatra que eu gosto muito do livro dela, porque ela vai trazer que quando a gente venera a sexualidade como sagrada, a gente permite que essa cisão que nos foi posta entre o mundo espiritual e o mundo mundano vão se dissolvendo. Então, essa separação da sexualidade como algo profano, como algo errado, ou uma normalização de qual é a sexualidade que é aprovada por Deus e qual não é, todo esse lugar de separação, né, é uma visão muito dualista. Quando a gente diz que tudo é divino, toda a expressão erótica, toda a expressão de gênero, toda a expressão de amor que tenha consentimento, né, gente? Pelo amor de Deus. Vão estar vinculados com esse lugar de sagrado. Claro que isso, em muitas vezes, pode cair numa sombra, né, da espiritualidade, que são nesse discursinho, muita gente gratiluz começar a justificar atos sexuais não consensuais, né? A gente está cheio de guru estuprador e abusador no mundo. Então, é muito importante que essa filosofia é uma filosofia, então ela é o tempo inteiro um convite para você se questionar de o que é isso, é certo para mim, eu como divindade, como eu olho para essa situação, sabe? E de você realmente tomar mesmo posse dessa capacidade, dessa autonomia de ter uma relação íntima com o divino.
E é interessante que você falou do consentimento, porque a Betty Martin fala, que é a fundadora da Roda do Consentimento, minha professora maravilhosa, estadunidense, e ela fala, ou tudo é sagrado ou nada é. Então pensa, até você que tem uma visão ali católica, cristã, de Deus, todo-poderoso, onipresente, onisciente, se tudo foi criado por Deus, então como é que existe algo que se opõe a Deus, se ele é todo-poderoso? Então toda a criação, até o que a gente vê, que as pessoas entendem como o mal, ou como a sombra, ou como a escuridão, ou como Satanás, é uma criação divina. E isso não significa que a gente não toma uma ação perante as injustiças do mundo. Porque é isso, na verdade, as coisas estão conectadas. Se você se vê como todo, se eu, a floresta amazônica não existe distinção, nós somos a mesma coisa, pensa que se a minha mão direita estivesse pegando fogo, eu não ia estar aqui sendo neutra com relação à minha mão pegando fogo. Porque é uma parte de mim, né? Eu não ia ficar inerte, não existe passividade nesse entendimento. Ele é compassivo, mas ele não é passivo. E você falou outra coisa que é interessante também apontar desse lugar da conexão com as sombras e dos gurus que cometem abusos, eu queria trazer, que é o que a gente chama de spiritual bypassing. É um termo cunhado por um psicoterapeuta chamado John Wilwood, em 1980, que seria... A tradução do spiritual bypass seria como um desvio espiritual. E a gente vê muito, desde principalmente dos movimentos New Age, a mercantilização da espiritualidade, redes sociais, uma positividade tóxica, ou a lei da atração. É só você ter uma alta vibração e você manifestar abundância. Existe todo um movimento que, daqui a pouco eu dou espaço para a Sá falar, que Sá adora criticar o movimento, gratiluz, em que existe uma fuga. A sua espiritualidade se tornou uma fuga, né? E parte disso é uma dificuldade das pessoas de olhar para sombras, para suas próprias sombras, né? Eu tinha uma professora chamada Amélia, quando eu morei em Piracanga, que ela falava, eu conheço o cara tão espiritualizado que ele conversa com Deus e não conversa com o próprio filho, né? Um pai ausente. Então, é esse lugar onde a espiritualidade, ela se torna uma desconexão do mundo. E isso justifica tanto você reprimir as suas sombras e daí projetá-las nos outros, quanto você não ter nenhum envolvimento com injustiças, com movimentos sociais. Então, é aquele lugar onde, se a sua espiritualidade não tem consciência social, que espiritualidade é essa? Esse é um tema bem importante para mim. Eu sinto que eu já estou há mais de 10 anos vivendo profundamente, muito voltado para esse lado da espiritualidade. E eu moro numa das cidades ditas como das mais espirituais do Brasil. E é impressionante como eu consigo ver uma espiritualidade muito branca, muito racista, muito elitista, não vinculado com a destruição que está acontecendo na minha cidade. Eu moro no Cerrado, para quem não sabe, eu moro em Alto Paraíso de Goiás. E o Cerrado e o Goiás inteiro seguem sendo destruídos para o agronegócio. Então, é muito grave. O termo que eu gosto de usar nos meus conteúdos, para quem me conhece, é fast food espiritual. Eu digo que o fast food espiritual é uma comida que nunca te alimenta, porque ela não tem nutrientes suficiente. Ela é rápida, fácil e eficaz, o que é uma espiritualidade que não condiz com a realidade, porque se você fizer qualquer processo de autoconhecimento, você sabe que não é rápido, não é assim, tipo, um caminho cheio de coisas bonitas, você vai encontrar vários espinhos, e tem essa superficialidade de algo que nunca te alimenta. Tem um conto sufi que ele diz também que esses eternos buscadores da luz, né? Eles estão como procurando um cobertor para um frio que nunca se cessa. E que daí eles vão encontrando mantinhas, mas eles seguem com frio. E quando eu encontrei realmente o Tantra Chave Não Dual, especificamente, eu sinto que me trouxe não uma resposta, mas talvez termos específicos para algo que eu sempre vivenciei na minha vida. Então, eu agradeço muito por essa linha filosófica que me acompanha já aí há uns 6 anos. Fico muito grato. E percebo quão difícil é
para branquitude mesmo, não se tornar um meme, né? Não virar a Barbie Gratiluz, o meme do jovem místico. Mas eu gostaria de dizer que essas pessoas não são os nossos inimigos, né? As pessoas que estão lá só tomando ayahuasca 24 horas por dia, elas não são o nosso real inimigo. O nosso inimigo é o patriarcado, sabe? E esse senso de separação. E muitas vezes as pessoas ficam o tempo inteiro criticando o movimento Gratiluz e entrando muito nesse lugar de criticar, sendo que a gente tem muito mais a construir do que ficar ali criticando a branquitude que quer ficar se enchendo de entorpecentes, né? É realmente entender que é uma forma de se perder também da essência. Sim, aí você trouxe essa outra questão, né? Que eu acho importante a gente endereçar, porque existem diversas formas que, de repente, você pode ter um contato com essa experiência que eu falei que eu vivenciei na minha vida, de entender que não existe separação entre nós, que eu sinto que é o que me conectou com a minha espiritualidade. Eu tive o que eu acho que foi um privilégio de ter essa experiência, tipo, numa terça-feira fatídica, num estúdio de yoga, tipo, de asanas, no centro de São Paulo, na Liberdade, 7 horas da manhã, antes de ir pro tribunal. Eu não estava num retiro de Vipassana, eu não tinha tomado ayahuasca, eu fui tomar ayahuasca depois dessa experiência. Mas é isso, eu acredito nessa possibilidade de você ter esse acesso, de você ter esse rompimento dessas barreiras, através de alguns, digamos, aditivos, de alguns facilitadores, de alguns encurtadores de caminhos, de alguns atalhos. Mas o que a gente está vendo hoje também é essa comercialização da espiritualidade, né? Com ayahuasca, principalmente. Existe um apagamento das culturas originárias que desenvolveram isso. E existia uma forma, existia um respeito. Então, eu vejo como uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que hoje outras pessoas podem ter um acesso, isso realmente pode ter um impacto e uma transformação. Existe essa vulgarização dessa medicina, né? Eu conheço gente que parou de tomar chopp no fim de semana para tomar ayahuasca. E daí falta um processo também importantíssimo de integração, né? Não é a ayahuasca que transforma a vida, não é a experiência que eu vivi aquele dia no estúdio de yoga que transformou a minha vida. É quando eu saí do estúdio de yoga, é quando você sai da cerimônia de ayahuasca, são as escolhas que você faz a partir dessa nova perspectiva. Então, eu acho que isso é importante. São poucas as pessoas que eu conheço, né? Os lugares que ancoram esse tipo de espaço que trazem essas duas coisas. Que essa honra, esse reconhecimento, né? E essa abertura de espaço, de trazer os povos originários das pessoas que desenvolveram essa medicina. E a outra é a importância do processo de integração e como ela costuma ser falha nesses espaços. Você tocou num assunto que eu amo muito. Para quem não sabe, eu tenho uma relação íntima com a ayahuasca também já há mais de 6 anos. É uma medicina, para mim, extremamente sagrada. Tenho uma relação muito bonita com ela. E se você nunca experimentou, a gente chama essa medicina específica de uma medicina sagrada porque ela tem essa capacidade de te conectar com a fonte de uma forma muito bonita mesmo, sabe? Muito sábia. Ela vai realmente te mostrar o que você precisa, como precisa, mas você pode cair nesse lugar de vício, né? De usar ela como muleta, o que é um desrespeito muito grande, no meu ver, com a planta. Além de você pode usá-la sem dar um suporte e entender que isso é uma tecnologia, uma sabedoria, uma ferramenta, né, de povos originários e não devolver isso financeiramente para esses povos. Então, tem várias questões aí envolvidas. Mas isso que a Alessandra trouxe é muito importante de ser dito, que essa experiência, seja qual experiência for, porque você pode ter essa experiência de se sentir conectado com tudo que existe em várias situações. Você pode ter essa experiência com sexo, você pode ter essa experiência com ayahuasca, você pode ter essa experiência meditando, você pode ter experiência numa gira, você pode ter no terreiro, você pode ter dentro do candomblé, dentro de qualquer linhagem espiritual, mas você também pode ter num show da Madonna, super sexo, possível. música, respiração. Você pode ter essa situação. Tem, inclusive, pessoas que já tiveram essa experiência sem nenhuma
sem nenhum caminho espiritual, que absolutamente do nada elas simplesmente tiveram a experiência e o mundo inteiro se dissolveu e elas não conseguiam mais se ver separadas, né? É muito comum esse relato. Não tão comum assim, é mais raro, mas existem pessoas, várias, no mundo contemporâneo vivas hoje, que tiveram essa experiência direta. Então, quando você tem essa experiência, a questão é o que você vai fazer com essa experiência, né? Como ela vai moldar a sua vida. Porque você pode ficar o tempo inteiro buscando experiências, se tornar uma pessoa o tempo inteiro buscando experiências e experiências prazerosas, porque é muito prazeroso você tá nesse estado de êxtase, nesse estado de intimidade com a realidade, né? Com a verdade, com isso que é tudo que existe, que não dá para pôr em palavras. É muito prazeroso na maioria das vezes. Você pode usar isso como essa forma de ser um eterno buscador. Mas eu gosto de dizer que eu tento o tempo inteiro que os meus alunos e com as pessoas que convivem comigo e que estão junto comigo, né, no que a gente chama de cula, né, de família espiritual, da gente ser encontradores e não buscadores, de você não estar buscando o tempo inteiro, mas você está realizando isso, independente com o que seja, que pode ser aqui nesse momento, olhando para essa caneta, aqui falando com vocês, aí do futuro, ou olhando para a Alessandra, realmente ter essa realização o tempo inteiro. E o mais importante que eu quero deixar claro é como isso motiva as suas ações, o que você vai fazer. E o que você vai fazer diz do que você vai fazer em relação a você mesmo, como um ser divino, como você vai se tratar, a partir dessa referência de eu também sou a divindade, eu também mereço boa alimentação, eu também mereço meditação, eu também mereço falar comigo mesmo na minha cabeça de uma maneira mais amorosa e não como, você sabe aquela vozinha do mal que eu chamo de Galvão Bueno do mal, sabe? Olhar para essas vozes do mal e, ao mesmo tempo, como você se põe em ação. Como você se põe em ação perante o mundo. Como a Alessandra também já trouxe, né? Essa imagem do Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, ele que fala isso, que se a sua mão está pegando fogo, você vai lá e apaga automaticamente. Então, se uma pessoa está sofrendo racismo, ou se você está, né, abusando, não agindo com compaixão, você não está agindo a partir de um pensamento não dualista. Porque a não dualidade, ela pressupõe que se tudo é divino, óbvio que direitos humanos são o mínimo. O mínimo. É lógico que essa visão não dualista está conectada com o pensamento ecológico feminista de esquerda. Porque isso é o mínimo. Porque se tudo é divino, claro que a floresta é divina, claro que não existe fora, claro que não faz nenhum sentido você agredir uma pessoa se ela está, né, se envolvendo com uma pessoa do mesmo gênero ou que ela não está agindo de acordo com o gênero colocado, imposto pela sociedade, etc. Eu acho que é bem isso. A espiritualidade, ela não é só uma busca individual por paz e felicidade, estado de felicidade plena. Ela é uma prática que ela nos convida a transformar o mundo ao nosso redor, com isso que a gente traz aqui o tempo todo, que é o amor, não é mesmo? E a gente tem exemplos muito factíveis na sociedade. A gente já citou alguns aqui, né? No episódio do Amor e Natureza, eu falei bastante da Vandana Shiva. A Sá acabou de comentar do Thich Nhat Hanh. Eu não sei falar esses nomes direito. A gente teve Martin Luther King também, que usou a crença religiosa espiritual dele como essa forma de amor, de transformação, de engajamento político social. Eu acho que conecta para mim um pouco com o conceito do Bodhisattva, né? Que é do budismo Mahayana, é a figura do Buda que ele meio que desencana do estágio de iluminação plena para ficar no mundo ajudando outras pessoas a ver essa realidade, ver que tudo é consciência. Eu até faço um comparativo do conceito do Bodhisattva com a jornada do herói, do Joseph Campbell, né? A jornada do herói é o que você vê na maioria dos roteiros hollywoodianos hoje em dia, né? De Star Wars a O Hobbit. É uma história que ela se traduz em várias culturas, em várias lendas, mitologias, e fala muito sobre a jornada da alma, que é esse processo de você perceber, você ter alguma coisa que te tira do seu prumo, que faz você questionar o seu status quo, você sai numa jornada, você sai numa pesquisa, essa pesquisa e essa jornada que Sá trouxe, essa busca é muito mais interna do que externa, né? Que eu vou me encontrar, vou para a Índia para me encontrar, sendo que eu não me perdi lá. E daí, no final, tem esse retorno do herói para casa, que é você compartilhar com as pessoas esse conhecimento, esse
conhecimento que para mim vem de um lugar de um saber que ele é mais interno, ele é mais intuitivo, ele não é mental. E daí você ajuda outras pessoas a verem o mundo dessa forma, a verem que tudo está conectado e a agir desse lugar, né? A gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas eu acho sempre importante bater. Isso não é... A espiritualidade, ela não é passiva. Você não vai... A aceitação, tem muita distorção acerca da palavra aceitação, né? Aceitar é, tipo, sentar no sofá e ver Netflix e é isso, tá tudo bem, tá tudo massa. Não é sobre isso. Mas até nas coisas que, a priori, você sente que você não consegue mudar, a partir do momento que você vê a realidade tal qual ela é, isso te dá uma margem de escolha, isso te dá um lugar de navegação. E sempre conectado com isso. Se nós somos todos, se nós somos tudo, se a realidade ela é una, esse entendimento ele vai estar sempre conectado à luta social, a diminuir desigualdade, injustiças e opressões no mundo. É bem importante a gente olhar para qual é o norte da sua espiritualidade, né? Uma dos chavões, né, do fast food espiritual e que é muito vendido é a ideia desse lugar da manifestação, de que você pode manifestar a vida que você quer e esse lugar que a gente brinca que você manifestou ou é simplesmente seu privilégio branco, né? Esse lugar de essa manifestação do que você quer é uma manifestação de um resultado capitalista ou realmente uma pesquisa da sua alma? Porque eu costumo dizer para os meus alunos, a sua alma ela não está interessada no qual iPhone você tem, se ela tem o 15 ou o 16 ou sei lá que número a gente está. Ela não está interessada em trocar de carro, ou ter um carro, ou até mesmo encontrar uma gêmea. A sua alma quer que você entenda que você é uma laranja inteira, não metade da laranja. Que você, sendo laranja inteira, você é a divindade conectado com tudo que existe, né? Então, esse lugar da manifestação, de você manifestar o sonho estadunidense como o sonho da sua realidade mais próxima, é muito importante a gente questionar, esse sonho serve a quem? De quem é esse sonho? E para que esse sonho é tão importante, né? O Tantra ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele fala do puro motivo. Então, a maioria das pessoas que busca a espiritualidade, ou elas buscam por questões de poder mesmo, né? Porque a lei da atração, ele é um poder espiritual, de você manipular energeticamente a energia e as situações e várias outras coisas para você simplesmente obter o que você quer. Da mesma forma que muitas pessoas vão para a espiritualidade não buscando poder, mas se sentindo quebradas, se sentindo totalmente erradas, pecadoras, em essência, né? Em essência quebradas, em essência doentes, em essência desconectadas. Eu escuto isso muito no meu Instagram. Eu me sinto desconectada, eu me sinto quebrada, eu me sinto não pertencente. E o Tantra, ele traz esse lugar do puro motivo. O puro motivo seria o norte da sua prática espiritual, que você não pratique nesse lugar de se sentir quebrado e não conectado, que você pratique nessa, mesmo que durante um tempo seja meio falso, você praticar em relação a eu pratico isso por amor próprio, a essência de quem eu sou, mas conseguir se reconectar com esse motivo de eu pratico em primeiro lugar em relação ao amor a mim mesmo, em segundo lugar em relação ao amor a todos os seres, em busca de conhecer essa verdade, em busca de criar uma relação íntima com isso que é a verdade, não a verdade como um dogma único, mas a verdade como isso que muitas vezes a gente está chamando de amor, né? No primeiro episódio, a Alessandra falou uma frase do Rupert Spira que eu gosto muito, que ele fala, quando você vai buscando isso de uma maneira filosófica, a gente chama de verdade. Quando a gente vai buscando isso de uma maneira mais relacional ao afetuoso, a gente fala de amor, e quando a gente vai buscando isso de uma forma mais estética, a gente encontra a arte, né? Então, o Spira, ele traz muito esse lugar. Então, eu estou falando aqui de você ter esse lugar de relação de amor com você mesmo, porque a prática espiritual, ela é uma prática de encontrar a sua paz interna, que eu falo que eu quero ver uma geração que o sonho não seja o novo iPhone, e sim a paz interior. Eu quero ver essa nova geração que realmente o objetivo dela não seja, sei lá, carreira, ou isso que
né, esse lugar capitalista. E sim, eu quero viver num mundo onde haja paz, eu quero viver num mundo onde as pessoas não passam fome, eu quero viver num mundo onde não haja mais lixo, sabe? E realmente ir construindo como a gente pode agir a partir disso. E a prática também ela é um combustível, porque quando você não tem energia, se sente quebrado, se sente desconectado, você não consegue mesmo agir. Então, a prática ela também te ajuda nisso de ir trazendo esse combustível para você se engajar mesmo na luta, né? Porque são muitas revoluções que a gente tem que fazer. Já estamos no nono episódio. 9 revoluções até agora. Eu achei legal isso que você trouxe com relação a esse conceito da manifestação, né? Então, como tá demorando para falar sobre capitalismo nesse episódio, é esse lugar onde a manifestação é todo mundo quer ser um bilionário. E a gente vive numa realidade, gente, eu realmente acredito, e eu falo de um lugar de muito privilégio, que pode soar hipócrita, mas eu acho que a gente não deveria ter bilionários no mundo. E, no fundo, a busca pelo dinheiro e pelo poder, na verdade, está muito mais conectado com o que a gente acredita que a gente vai encontrar através disso. Então, por exemplo, quando a gente fala do dinheiro, a gente fala sobre obter o dinheiro, porque no fundo a gente acha que a gente vai ser mais feliz com isso. A gente vai ter segurança, a gente não vai ter que ficar quebrando a cabeça pensando, né, vendendo almoço para pagar a janta. Então, olhar para isso também, né, para essa perseguição do quando eu tiver aquilo, eu serei feliz. E sempre falando que isso não é para pagar o fato de que a gente precisa de segurança, a gente precisa de alimento, a gente precisa de educação, a gente precisa ter o nosso mínimo garantido para a gente poder realmente almejar outras coisas, né? Eu fiz um curso uma vez de biopsicologia que tinha muito essa parte da espiritualidade e um dia colocaram a gente para refletir porque não tem mais pessoas interessadas nisso. E daí eles estavam falando de planos mirabolantes para fazer as pessoas se interessarem mais por autoconhecimento e espiritualidade. Eu falei, gente, é muito difícil você se preocupar com autoconhecimento e espiritualidade quando você está pegando 3 horas de transporte público, quando você está comendo um Doritos no transporte público, porque você não tem dinheiro para pagar um almoço. Então, é construir essa ponte onde a sua espiritualidade ela é uma prática real desse amor como ação que a gente sempre traz aqui. E uma outra coisa que eu achei legal que você passou a expor, né, desse lugar do que a gente persegue manifestar por conta dos medos que a gente tem, eu queria falar rapidamente sobre a nossa relação com a morte. A gente está falando de espiritualidade, a gente falou no episódio da natureza sobre ciclos da vida, e a gente tem uma relação muito ruim com a morte. A gente não fala sobre, é um super tabu, a gente evita como se fosse o capeta, e é a única coisa inevitável da vida. Todo mundo que você conhece, um dia vai morrer. Então, as várias linhagens das tradições espirituais, elas também trazem uma aproximação de você ver a morte como um processo da vida. E talvez isso facilitar uma vivência mais amorosa também. Eu lembro da conversa que o Ram Dass tinha com o Emmanuel, que ele falava... Ram Dass, para quem não sabe, trabalhou muito com pessoas em leito de morte, pessoas com pacientes de HIV. E ele falava, Emmanuel, o que eu falo para essas pessoas sobre a morte? E Emmanuel falava, fale para eles que é perfeitamente seguro. É como você afrouxar um sapato apertado. Então, é isso. Eu queria pontuar também que talvez se a gente se relacionasse melhor com a morte e não só a linha do Tantra não dual, o budismo tibetano, né, que tem o livro Tibetano dos Mortos, Bardo Thodol, como também povos originários tinham uma relação melhor com a morte. E isso fazia, pelo menos a gente vê as pessoas viverem numa harmonia diferente, num estado em que isso faz parte da vida, você não está fugindo disso o tempo todo, isso permite você estar mais presente. Eu amo esse tema e eu gosto de falar que o Tantra ele é tão mal interpretado na nossa sociedade hoje que as pessoas acham que Tantra é sobre sexo e, na verdade, Tantra tem muito mais a ver com a relação com a morte do que a sua relação com o sexo. Para mim, como pessoa, como indivíduo, a morte é minha maior professora espiritual. Para quem não sabe, eu perdi o meu pai, eu tinha 4 anos. Foi uma experiência muito forte que eu tive com esse ensinamento da morte. E a morte me visitou muito intimamente várias vezes. Para quem me conhece há mais tempo sabe o quanto que o assassinato do meu irmão é um marco muito grande dentro do meu processo espiritual, dentro
meu caminhar mesmo, né? Foi um marco muito importante. E quando a gente pensa até mesmo nesse lugar, tem um grande professor meu que é o Jean-Yves Leloup, ele fala muito de você pensar sobre o que você está fazendo na sua vida hoje, né? Nossa, como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, que escolhas eu estou trazendo, onde eu estou trabalhando. Quando você pensa, se eu morresse amanhã, eu continuaria fazendo isso que eu estou fazendo? Era essa a vida que eu gostaria de estar vivendo? A morte, ela nos traz de volta para isso que eu chamo de essência. A essência de quem você verdadeiramente é, a lembrança que você pode morrer a qualquer momento, nos lembra de estar nesse eixo mesmo, nesse eixo conectado de quem você verdadeiramente é. Porque por mais que eu estou falando aqui, tudo é conectado, né? Você é, em essência, conectado com tudo que existe, mas você também é, em essência, você. E por mais que isso possa parecer paradoxal, porque a não-dualidade, ela é a filosofia dotada de muitos processos paradoxais de você ser ao mesmo tempo tudo que existe, você ser unicamente você, é realmente esse convite de voltar para a essência de quem você é. E a morte e o morrer, né, e a imaginação da sua morte, ela pode trazer muitos insights de como você está lidando com a sua vida hoje, como você está lidando com o seu cotidiano, com a sua essência, com as suas escolhas. Eu lembro até hoje, eu tive uma experiência que para mim foi uma experiência de morte. Existe um lugar muito diferente, que é quando você pensa que você vai morrer, tipo, você tá no avião e daí começa uma turbulência, e eu vou desde pequena, então é difícil me assustar uma turbulência. E daí você achar que o avião vai cair, então você pensa que você vai morrer. E eu tive uma experiência com bufo, que é uma medicina do sapo, que foi muito impactante desse lugar, tipo, não é que eu achei que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu estava morrendo. E fala muito desse lugar da dissolução do ego. E tem um ditado tibetano que fala morrer antes de morrer para que possamos realmente viver. Naquele momento, esse lugar de entendimento que eu tinha tido 3 anos antes no estúdio de yoga voltou de um lugar de como a gente gasta tempo com coisas que não importam e o que realmente é importante, o que realmente é verdadeiro, qual é a verdade, né? A gente fala que não existe verdade absoluta, mas para mim a única verdade é esse lugar do amor. E dissolver esse ego, essa separação entre o que eu acho, o que eu penso, o que eu sou, eu, Alessandra, eu, mulher cis, eu, nascida em São Caetano do Sul, criada no Mato Grosso. Quando tudo isso dissolve, o que resta? O que fica? Por isso que eu gosto tanto dessa palavra essência, né? Porque quando você tira todas essas tramas de identidade, fica essa essência de amor, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é uma autora lésbica chicana, né? Que ela é estadunidense. Chicana significa que ela é estadunidense, mas que ela tem origem mexicana. Que ela fala que o espírito nos fala através do amor, porque é a linguagem da unidade. Ela vai dizer que amar é ver além das divisões que nos foram impostas e reconhecer o sagrado em tudo e em todos. Então, essas experiências que a gente está chamando aqui de experiências para te dar mais intimidade com essa realidade, que a gente citou a ayahuasca, ou uma gira, ou todas essas experiências que eu citei, inclusive o gozo, o sexo, são experiências que vão te dar essa possibilidade de partes de você que não são você morrerem, você realmente passar por experiências de morte de coisas que não são você, e se libertar mesmo de camadas que no primeiro episódio a gente usou muito o termo roupa de astronauta, né? As armaduras que você finge que são você, para você se conectar com quem você verdadeiramente é, com a essência de quem você é. E se alguém quiser uma referência, tem um livro também do James Wheel. Ele é um dos coautores que escreveu sobre o fenômeno do flow. Tem um livro dele que chama Recapture the Rapture. Eu não sei se tem a tradução para o Brasil, mas é tipo recuperando o êxtase. Então, ele vai nomear todos os estados que você consegue entrar nesse flow, entrar nesse estado de êxtase e experienciar uma dissolução do ego. E como você cultivar isso como uma prática que volta você para o seu centro. Não como o chope da espiritualidade, não como uma fuga, não como algo que te tira do mundo. Então, a gente volta para esse lugar onde a espiritualidade, ela nos convida a nos envolver mais profundamente com o mundo e a utilizar esse amor que a gente traz aqui como uma ação para transformar.
Eu vou aproveitar esse gancho e falar um pouco mais sobre a sexualidade sagrada, porque isso é um tema que me perguntam muito, porque é o tema do meu trabalho. Muitas pessoas me perguntam por que eu chamo meu trabalho de sexualidade sagrada e o que isso significa, né? E eu gosto de dizer que a sexualidade sagrada, ela se baseia em 4 princípios. Agora que a gente já andou bastante com isso, você vai entender os princípios bem tranquilamente, acredito. O primeiro princípio é o princípio da não dualidade, porque se tudo é sagrado, claramente sua sexualidade também é. O segundo princípio é que não existe uma separação entre mente e corpo. Todas essas técnicas New Age que você já ouviu falar sobre chakra, sobre Kundalini, tudo isso foi descrito primordialmente, essencialmente, primeiramente, nos textos tântricos. Então, essa relação de não ter separação entre mente e corpo é algo muito presente dentro da sexualidade sagrada, de você estar presente nas coisas que você está fazendo, né? E você pode estar presente bebendo um copo d'água ou fazendo sexo, ou você pode simplesmente não estar presente em nada. Então, a mente e corpo unidos é realmente esse convite de você estar presente com a sua mente, com o seu corpo, com tudo que você é, no que você está fazendo. E para a sexualidade sagrada é muito importante essa ligação. O terceiro pilar seria que tudo é sagrado, que não existe algo que não é sagrado, a não ser, claro, que a gente está falando de algo que fere a sacralidade de outra pessoa. Então, se eu falar que tudo é sagrado, você pode falar, e o estupro, e a fome, e a colonização. Não, tudo é sagrado que tenha um respeito pela vida e pela sacralidade da vida, né? A gente está falando aqui que tudo é sagrado no sentido de coisas que constroem e estão alinhados para a vida. Nessa filosofia, o pecado não é você, sei lá, transar com uma pessoa de tal jeito. Para essa filosofia, pecado é você ir contra o princípio da existência. Ou seja, roubar, matar, estuprar, etc. Né? Ir contra esse princípio de que tudo é sagrado. E, por último, o último princípio é esse lugar da espiritualidade que eu chamo de descendente. A maioria das pessoas tem uma espiritualidade que eles chamam de transcendente, onde eles querem ir para ficar muito chapados, com amor, e ficar lá muito no Happy Land, E o Happy Land pode ser assim, tipo, fui para um festival para só ficar lá, tipo, gozando com a existência. Eu fiquei lá, né, tomei não sei quantos... Na minha cidade tem um ritual de plantas de medicina que eles tomam medicina, assim, tipo, uma atrás das outras por muitos dias, né? Então, esse lugar de você estar sempre se envolvendo nesse lugar muito viciante e desconectado com a realidade. A espiritualidade descendente, ela vai falar de como você traz essa sensação de graça, de intimidade com essa espiritualidade que a gente está trazendo na prática, na ação, né? E daí eu quero finalizar, que a gente já... Eu queria falar 3 horas sobre esse assunto, mas eu tenho que finalizar, né? Porque está dando do horário. Eu vou falar uma frase da Lélia Gonçalves que é muito, para mim, vinculado com esse lugar da espiritualidade descendente. A Lélia Gonçalves, gente, se você não a conhece, é uma escritora fantástica brasileira, muito importante, feminista, incrível. E ela vai dizer que espiritualidade é amor em ação. É um movimento coletivo de empatia, de conexão com as nossas raízes e de busca por um mundo onde todos possam florescer. Enfim, a Lélia Gonçalves já vai conectar isso muito com esse lugar de amar os corpos das mulheres negras, amar o corpo das mulheres indígenas como uma forma de resistência a esse sistema que tanto nos oprime. Maravilhosa. Então, a gente vai chegando ao fim desse episódio. Eu queria deixar como um tesão de casa para vocês essa reflexão de questionar onde a sua espiritualidade não está alinhada com esse lugar de amorosidade, né? Se em todas as religiões, no fundo, tá todo mundo pregando amor, aonde a sua prática religiosa ou a sua espiritualidade não tá, de fato, sendo amorosa. Aonde ela tá desconectada dessa ação. E lembrando, só para finalizar, que eu acho muito interessante, tem um autor que foi sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, chamado Viktor Frankl. E ele escreveu um livro que fala a busca por significado, por sentido. E nesse livro ele fala que, na verdade, quando tudo pode ser tirado de um homem, inclusive a sua religião, e a última das liberdades humanas é escolher a sua atitude, a sua ação, em qualquer conjunto de circunstâncias. E foi o que ele observou num campo de concentração. Então, você não precisa de uma religião para te falar qual é o significado da vida. O significado, ele é individual, e você vai entender ele
E isso que vai te dar força para você viver o seu dia a dia fora de dogmas pré-estabelecidos. Então, qual é o significado que você dá para sua vida e para sua espiritualidade? Eu vou deixar mais um tesão de casa. O meu tesão de casa para você é observar se você faz uma diferenciação do que é dito espiritual e do que não é espiritual. E como você transforma as coisas que você considera não espirituais, que podem ser desde, sei lá, fazer cocô, fazer sexo, qualquer coisa que você julgue não espiritual, sei lá, ir no boteco. Como você pode transformar isso em práticas que estão alinhadas com o que você chama de espiritual para você começar a parar de separar o mundo como se existisse um mundo mais espiritual e um mundo menos espiritual. E realmente trazer esse entendimento que qualquer separação, que uma coisa é mais e outra é menos, vai gerar violência, vai gerar desigualdade, vai gerar todas essas questões, né? Então, queria te dizer que esse papo não termina por aqui. Se você quiser desabafar, trazer temas que a gente ainda não foi capaz de abarcar, porque são temas muito vastos, né? Se você tem uma linhagem mais voltada para o candomblé, para a umbanda, quer trazer complementações, o candomblé tem uma ligação muito grande com o Tantra Shaiva não dual. Eu não consegui apontar isso muito, porque passou muito rápido essa hora e eu queria poder falar 2 horas sobre esse tema. Então, se você quiser continuar conversando com a gente conversa ali pelo Instagram. Eu vou abrir esse tema nos meus stories. E lembrando que essa é a sua última oportunidade para se inscrever no nosso Retiro dos Revolucionários do Amor, onde a gente vai trazer tudo isso que a gente trouxe a partir de ferramentas práticas. É isso, vai ser massa. Ele vai acontecer antes da gente liberar o nosso último episódio, que é o próximo. Então, fiquem antenados e a gente se vê para o fim. Que dramático. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo revolucionário. Até mais, revolucionários.